Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma terça-feira em que buscamos o estudo da educação do Espírito à luz do Consolador. E para tal, estamos vendo no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, apontamentos muito interessantes que nos fazem refletir sobre nós mesmos, sobre a necessidade dessa busca íntima nesse processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento das nossas ideias, das nossas emoções, no sentido de nos colocarmos em melhores condições, né, para o entendimento dos porquês, das razões dessa escalada evolutiva, do sentido das nossas vidas, e temos visto vários apontamentos nesse sentido que nos levam a muitas interrogações, sim, né? Muitos questionamentos, muitas reflexões, e estávamos vendo justamente quando é colocado que a ansiedade é resíduo da insegurança defluente da leviandade com que se vivenciaram muitas situações difíceis de ser enfrentadas, produzindo a instabilidade emocional que propele a psique a fugir do presente em ânsia do logo mais. Então, comentávamos anteriormente que nesse período pós-pandêmico, a ansiedade tomou conta praticamente de todos nós, em maior ou menor grau, né? E isso realmente provoca uma instabilidade emocional muito grande, né? Nessa ânsia sempre do que vem depois, do que vem depois. E ele continua o texto, então, deste livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. Enquanto a proposta do vir a ser repleta-se de possibilidades porvindouras que devem ser buscadas para que se possa bem vivê-las, torna-se necessário que a busca e a realização operem-se dentro dos padrões de harmonia e de compensação. Harmonia mediante a tranquilidade interior da consciência que sabe discernir, que aspira pelo melhor, que anela quer dizer que deseja, que sonha, né? Pela superação dos impedimentos e pela compensação decorrente da alegria de cada passo, de cada conquista, assim eliminando o transtorno da ansiedade. Desse modo, forma-se a estrutura de autoconsciência, da responsabilidade pelos pensamentos, palavras e atos que se corporificam nas experiências novas pela estrada do progresso. Com esse contributo da percepção, a sensação encarrega-se não apenas da detecção do que existe, mas também da emoção defluente, sendo de natureza positiva ou negativa ou até mesmo neutra. O pensamento vai além da fronteira daquilo que é percebido, porque faculta o seu entendimento, abrindo espaço ao sentimento que qualifica o seu significado, tornando mais comum a intuição responsável pelas probabilidades de realização, né? Então, é todo um processo do desenvolvimento, nos leva, né? Esses cuidados, essas buscas, nos levam ao desenvolvimento da intuição. Como ele diz aqui, que é responsável, a intuição é responsável pelas probabilidades de realização, porque nós vamos nos pautando nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no caminho que damos aos nossos pensamentos, no fluir dos nossos pensamentos, nós vamos concatenando as ideias de modo a permitirmos-nos
que as intuições venham, que elas nos alcancem, e tudo isso então nos passa uma segurança maior. Quando nós intuímos algo, né? Mas uma intuição nascida não dos nossos desejos desenfreados, que faz com que muitas vezes sintamos intuições, mas na verdade elas nascem ali dos nossos desejos, mas sim algo que vem da forma intuitiva, né? Produto do que a intuição? É uma captação, né? Em função do que trazemos dentro de nós em termos de bagagem, de matéria mental. E na medida em que vamos trabalhando essa matéria mental, surgem ali as inspirações, aqueles pensamentos que se conjugam aos nossos, e com isso nasce ali uma intuição, um sentimento íntimo, né, de algo que vem nos falar ali dentro, que aquele é o caminho, que aquele não é o caminho, né? Então, são essas percepções que nós temos que nos permitir. Mas para isso é preciso que reflexionemos, que analisemos, que busquemos esses momentos daquela solidão íntima conosco mesmo, para chegarmos a esses pontos que definem, né? Que melhoram, que reestruturam os nossos dias. E continuando, com esse contributo, aliás, evidentemente, apresentam-se as funções de introversão e de extroversão, dando lugar àquela que se destacará como mais habitual e frequente em uma forma sutil de superação da outra. A convivência com as demais pessoas, a partir da constelação familiar, do ambiente no qual se vive, das propostas de educação e de comportamento, favorece o desenvolvimento dessa função, que tem um caráter genético, pois que acompanha o ser através das diferentes fases da evolução, tornando-se-lhe um arquétipo. Então, arquétipos são justamente essa bagagem, essas experiências que nós vamos trazendo ali do nosso passado e acabam formando um arquétipo, né? Esse indivíduo, uno em si mesmo, é portador de um significado, de um sentido psicológico em sua existência, devendo ampliar o seu campo de visão em torno do mundo no qual se encontra, trabalhando pela superação ou diluição da sombra, assim como das heranças perversas que procedem da imensa viagem antropológica que lhe permitiu a aquisição do instinto, do discernimento e da razão, propondo-lhe a conquista da intuição pura ou individuação, que representa a sublimação de todos os sentimentos. Então, reflitamos sobre isso no sentido de que temos que ser o portador de um significado. As nossas vidas têm um significado, têm um sentido psicológico da nossa existência. E nós temos que ampliar a nossa capacidade de visão, de percepção do nosso entorno, deste mundo no qual estamos mergulhados, né? Para que com tudo isso surja resultante da diluição da sombra. A sombra é aquele nosso lado ainda não trabalhado, ainda escondido, muitas vezes nada interessante, outras vezes
não estando ligado a crueldades, mas está ligado a muitas culpas, a muitos medos, né? E tudo isso precisa ser vencido, diluído, na medida em que vamos nos posicionando diante da vida, diante de nós mesmos, e o que nos ajuda mesmo nesse impulso é a verticalidade, é a busca do alto, porque aquele que caminha apenas na horizontalidade, ele pode sim desenvolver-se muito nas suas habilidades, nas suas potencialidades, na sua intelectualidade, mas será sempre de uma maneira rasa, porque ele não tem como alcançar o alto, né? Que é justamente o que estamos vendo aqui, que essas heranças perversas que trazemos, né? Que ainda está, que é o nosso lado sombra, vem da onde resulta tudo isso? Dessa viagem antropológica que temos feito durante tempos e tempos e tempos, desde que fomos criados por Deus. Mas nesse caminho, né, que partiu do instinto, porque no início da nossa jornada é o instinto, somente o instinto. Aos poucos começam ali o uso da razão, o discernimento, né? E vai caminhando ao longo dessa nossa jornada evolutiva para a conquista da intuição pura, porque nós chegaremos no momento, nessa caminhada evolutiva, que nós compreenderemos o outro por captação, pelo olhar. Já sentiremos nele o que ele precisa, o que ele está emanando, o que ele está pedindo, ou o que ele está jorrando de bom para nós, né? A intuição, ela vai se apurar de tal forma, caminhando para essa individuação que Jung fala, né? Que é justamente esse encontro do desenvolvimento dos sentimentos, alcançando essa plenitude, a sublimação dos sentimentos, porque repetimos sempre que está lá num dos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, no princípio, instinto, um pouco mais desenvolvido, sensações, mais desenvolvido ainda, sentimentos. Então, o sentimento é o desenvolvimento máximo que nós temos que buscar. É um caminho longo, trabalhamos já com sentimentos em nós, mas é preciso que ele se defina de uma forma mais saudável, né? Mais plena. E continuando, quando se apresenta dócil aos impositivos do renascimento, evoca mais facilmente as propostas idealistas em favor de si mesmo e da sociedade na qual se encontra, avançando sempre para conquistas mais significativas e desafiadoras. Então, há muitos de nós que encarnaram com boa vontade, né? Com aceitação, como ele fala, dócil aos impositivos do renascimento. Então, aceitando a prova, aceitando o meio em que viemos, aceitando a família em que fomos inseridos, aceitando o caminhar das nossas vidas, as limitações que nos foram colocadas durante o nosso palmilhar, na encarnação, os que assim se colocam, né? Eles aderimos com mais facilidade às propostas idealistas em favor de si mesmo e da sociedade na qual se encontra. Nada obstante, quando rebelde, e acontece muito, o espírito nasce contrariado. E nós percebemos isso já na infância, quando o espírito é contrariado, né? Porque ao invés da leveza da infância, há muito mau humor, há muitos choros injustificados, né? Então, é um espírito que reencarnou
mas que não veio com tanta confiança, não veio com tanta boa vontade. É claro que ele vem e pode conquistar todos esses pontos, né? Mas não é logo de imediato que ele vai se sentir bem na encarnação. Há aqueles, já falamos de outras vezes, que não apreciam nada a encarnação a ponto de não gostarem de acordar pela manhã. E vamos lá. Então, nada obstante, quando rebelde, introspectivo, renitente, revoltado com as circunstâncias em que se vê envolvido, somatiza os tóxicos mentais em distúrbios orgânicos ao lado daqueles de natureza emocional já existentes, né? Então, vamos além daquelas situações que já trazemos, né, aqueles distúrbios orgânicos, que muitos deles fazem parte até ali das nossas lutas, né? Mas vamos criando através desses tóxicos mentais, por termos essa contrariedade fazendo parte ali das nossas existências, uma revolta que se percebe claramente quando ela existe, isso emana tóxicos mentais e vai se somatizando, ou seja, o nosso corpo vai se impregnando desses tóxicos nascidos de nós mesmos. Surge então, no seu mapa de evolução, as necessidades das provações ou desafios existenciais, experimentos de dor e de aflição, que o convocam à reflexão profunda em torno dos valores reais da vida, ou as expiações amargas que lhe são impostas para que possa romper as algemas da ignorância que o atam ao primarismo que deve ser vencido. Então, a vida nos apresenta os aguilhões. Se nós não vamos ali com a boa vontade nos construindo, porque estamos em construção, a vida vai nos impulsionar, né? Porque é da lei de Deus, Ele quer o nosso bem. E então, quando temos a necessidade ainda de vencer esse primarismo que insistimos em fazer com que se faça presente em nós, né? Então, temos ali as possibilidades e as necessidades das provações, dos desafios, né? E quando não estamos preparados para pedir provações, para pedir desafios, porque estamos descontentes com o retorno a um novo corpo de carne, quantas vezes não vem lá as expiações, que são as situações impostas ao espírito rebelde, recalcitrante, que não quer retomar o seu caminho. Esse conjunto de regras e determinações que constituem a existência humana transcende as projeções do pensamento, porque procede da sapiência Dei, da energia inicial formadora do espírito. É impositivo da evolução a perfeita identificação do ser que se é no corpo em que se encontra. Então, é muito importante que, ao reencarnarmos, nos adaptemos, nos amoldemos e apreciemos a nossa forma física, o nosso corpo. É preciso que nos amoldemos à nossa sexualidade, nos amoldemos às experiências que teremos nesse polo da sexualidade ou no outro polo da sexualidade. Então, todo, e não só da sexualidade, das experiências. A experiência masculina é diferente da experiência feminina. E muitas vezes o espírito, ele se coloca contra a vivência da experiência masculina. E quando eu digo experiência masculina, me refiro aos pontos positivos que se alcança, que se vivencia num corpo masculino, assim como os pontos positivos que se alcança, que se vivenciam num corpo feminino. É preciso que se aprecie tudo isso. É preciso que haja esse encontro
de aceitação e acomodação do espírito naquele corpo que veio para a encarnação presente. Então, é impositivo da evolução a perfeita identificação do ser que se é no corpo em que se encontra, nos enfrentamentos que se tem pela frente, identificando-se com os objetivos existenciais sintetizados na lei de amor, que se encarrega de trabalhar cada etapa, modificando sempre para melhor as funções do pensamento, do sentimento, da sensação e da intuição. Nesse diminuto unus mundus, que é um mundo único, somos únicos, né? O ser humano encontra-se o modelo para a união de todas as forças vivas da Terra em equilíbrio e, por sua vez, na realização da harmonia do universo, porquanto qualquer ação que seja onde for no mundo sempre repercute naquele que lhe é oposto através da ressonância energética. Então, todas as nossas vibrações, elas alcançam. Nós alcançamos a vibração do outro e o outro também alcança a nossa vibração. Então, a realização da harmonia do universo, porquanto qualquer ação, seja onde for, sempre repercute naquele que lhe é oposto, através da ressonância energética. E nessa viagem, na busca do self, nós vemos que a origem da psique está associada à do self, que é o eu, né? O self é o eu, encontrando-se a sua raiz no psiquismo divino. Claro, nossa origem é divina. Se nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus, é claro que a nossa origem nasce do psiquismo divino. Arquétipo primordial, o velho, quando da energia gelatinosa que cobriu o planeta por ocasião do seu resfriamento há bilhões de anos. Então, vamos lá. A origem da psique está associada à do self, encontrando-se a sua raiz no psiquismo divino, arquétipo primordial, o velho, quando da energia gelatinosa que cobriu o planeta por ocasião do seu resfriamento há bilhões de anos, né? Então, aqui é uma referência àqueles tempos em que, na formação do nosso planeta, que já era para nós, né? Jesus cocriou o nosso planeta Terra para nós, suas ovelhas, que estamos sendo adestradas, digamos assim, por ele há muito e muito e muito tempo, né? Então, essa energia gelatinosa que cobriu o planeta, né? Que foi quando começou a vida, né? É maravilhoso. Lentamente, após o resfriamento, né? Após o resfriamento. Lentamente, através do processo das transformações moleculares na grandiosa, aliás, viagem dos organismos unicelulares até os conglomerados orgânicos da atualidade, a onda mental gerada foi desenvolvendo todos os conteúdos em latência, através da passagem pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo humano, quando surgiu a individualidade e toda a complexidade
que a constitui. Então, esse processo, né? Esse processo do princípio inteligente que começa lá atrás, né? Vai se desenvolvendo desde os unicelulares, todo um processo, né? Vai passando por ali no reino vegetal, reino animal, e vai todo esse desenvolvimento, lembrando sempre que o animal já tem a sua individualidade, e vai seguindo, adentra o reino nominal, continua a sua escalada evolutiva na busca da nossa essência, né? Que é divina, O ser humano, portanto, é uma individualidade em crescente superação de desafios evolutivos que marcha no rumo da angelitude. Por quê? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por este átomo. Isso nós temos no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, né? Que tudo começou lá. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por um átomo. Então, é uma escalada evolutiva. Esse processo, e é interessante, já falei de outras vezes, que essa escalada evolutiva, lá na juventude, me deixava muito perplexa, porque eu entendia que isso estaria desmerecendo a Deus, que no meu entendimento nos criava assim já meio prontos, né? E, na verdade, as leis estabelecidas por Deus são leis estabelecidas. Então, quando Darwin acabou chegando ali à conclusão, pelos seus estudos, pela sua observação, a evolução da a evolução do ser, né? Nós que para nós agora é tão natural esse processo de evolução nos vários reinos e que continua no reino hominal, né? É um processo de evolução natural e faz parte das leis divinas que nos regem, portanto vem de Deus, né? Daí a importância de buscarmos aclarar o nosso entendimento, seja qual for a crença que tenhamos, né? Hoje mesmo falávamos, numa das questões do Livro dos Espíritos, que o importante não é a crença, o importante é a prática do bem. Existem as variadas formas de crer, mas o que vai definir a nossa condição, tanto enquanto estamos aqui, quanto quando partimos para o plano espiritual, é o bem que tivermos feito. Isso que definirá a nossa condição, independente do caminho que escolhemos para que nos auxiliasse nesse processo de crescimento, né? Então, isso é muito importante. E já que falamos em escalada evolutiva, vamos terminar trazendo rapidamente a ideia de que jamais acharmos que é uma escolha inteligente a morte assistida. Tivemos esses dias a morte de um grande poeta, de um grande compositor, Cícero alguma coisa, Antônio Cícero talvez, e que optou para ir para a Suíça, antes passou pela Paris, cidade tão querida dele, e foi para a Suíça para se submeter à morte assistida. A morte assistida. Por não aceitar o Alzheimer, não a suportar, não lembrar o que tinha feito na véspera,
talvez prevendo a intensificação desse Alzheimer e não desejando passar por situações mais difíceis, e com certeza desconhecendo a imortalidade da alma, o que toda religião nos traz, independente da religião que professamos, elas são justamente a religião porque nos traz o conhecimento de Deus, o conhecimento da imortalidade da alma e da continuidade da vida. Com a diferença de que não se coloca a pluralidade dos mundos, nem a pluralidade das existências, mas é suficiente para não para entendermos que não convém anteciparmos a nossa volta, porque toda encarnação tem a sua razão de ser. E devemos fazer por onde estarmos aqui o tempo que foi planejado, o tempo que foi idealizado. Que fiquem para nós, então, essas reflexões e que fiquemos em paz.